AI, né? IA, demitir todos ou contratar o dobro dos vendedores. Vou fazer um react, um modelo, né? Um formato diferente aqui no canal, de um vídeo que me chamou a atenção, me pegou. Esse título do Denner me pegou. Eu comecei a assistir, eu falei, cara, isso aqui é um bom vídeo para eu reagir, cara. Porque eu falo que com a inteligência artificial, a gente vai reduzir a quantidade de colaboradores. Inevitavelmente vai ser necessário, né, você diminuir a contratação de algumas funções não necessárias. E aí esse título aqui do Denner me pegou bastante, né? Então, cara, comecei a assistir e falei, não, vou fazer uma reação deste vídeo aqui. Cara, e Denner é um cara que eu respeito muito. Ele é muito brabo. Já vi em alguns lugares, assim, escutei as pessoas meio criticarem ele, né? Mas é dor de cotovelo. É dor de cotovelo, porque o cara é brabo, muito brabo. Por isso até eu fiquei curioso para escutar o que ele tem a dizer e o ponto de vista dele em relação a isso aí. Então vamos reagir. Dobrar a contratação com a inteligência artificial ou demitir todos, né? Esse é o título que me pegou. Bora assistir, vamos lá. No AI, você deveria demitir todos os seus vendedores ou, na verdade, deveria contratar o dobro? Tenho visto muitas provocações sobre esse tema aí pela internet. Eu queria trazer o nosso ponto de vista para você, de quem tem mais de 300 pessoas em operações de venda na nossa empresa. Será que a gente está num caminho de substituir? Não, time grande. 300 pessoas aí na operação de vendas, sem dúvida, é um time grande e certamente, por ser também uma empresa de tecnologia, está olhando constantemente para a evolução da inteligência artificial, sem dúvida. Inclusive, né, eu vi a postagem no Instagram dele, que ele foi no encontro nos Estados Unidos, eu vi mais ou menos assim, onde, cara, que ele teve uma imersão sobre inteligência artificial e voltou deslumbrado, né? E 300 vendedores. Vamos ver então, vamos lá. E todos esses vendedores por AI, ou na verdade a gente está no caminho de dobrar as nossas contratações e depois terminar o ano com 500, 600 vendedores aqui na V4. Para você que é empresário e vive esse dilema, tá, e aí, vamos ver. Peraí. Eu sei que um dos pontos que mais batem no seu coração é você pensar assim, eu queria evitar contratar pessoas. Contratar pessoas é uma grande... Tá, legal. E aí ele já colocou a dicotomia aqui, a dualidade. Qual o caminho que ele está? Em dobrar a quantidade de vendedores ou demitir todo mundo e substituir por IA, né? Então ele começou fazendo um 880, né? Ou é dobrar a quantidade ou demitir todo mundo. Qual que é o caminho que ele está, né? Vamos ver. Grande responsabilidade, você tem medo de se comprometer com essas pessoas, eu te entendo, mas aqui um adianto que eu gostaria de fazer na sua vida é que você reflita que você não é pai de ninguém, você não é babá de ninguém. Quando alguém aceita trabalhar com você, ela está aceitando os termos e os riscos envolvendo aquela operação. Eventualmente pode dar tudo errado e vocês desatarem essa relação como previsto no deal, né, no contrato. É isso que os adultos fazem. Eu acho muito engraçado no Denner que ele faz essa mescla, né, de comunicação, né? No meio do que ele está falando, ele coloca umas palavras em inglês lá. É legal, faz parte, né, da personalidade dele. Eu sei que é difícil você racionalizar isso eventualmente na prática. Por esse motivo, você evita contratar mais pessoas, porque demitir eventualmente é um ato muito difícil para a maior parte dos empresários. Já foi muito difícil para mim. A primeira reflexão que eu quero fazer para você ter isso no seu subconsciente é: não tem problema. Existem muitas oportunidades no capitalismo. Sim, também já foi muito difícil para mim. Nossa. Sobretudo quem não vem de família que tem empresa, grandes empresas. Quem vem de baixo, família que é CLT, aí começa a empreender, aí sente a dor da demissão, pô, quando seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém chega em casa, cara, foi demitido, pô, que tava contando com aquele lá, começa com aquele dinheiro, começa, cara, fazer se desesperar para quê? Pô, para conseguir um novo emprego, fazer os cálculos com a rescisão e tal. Essa é uma dor que quem vem de onde a gente veio sente. Então, para nós é muito mais difícil do que para quem já está acostumado com isso há muito tempo. Então, isso que ele falou é muito importante, né? Muitas vezes você pode estar travando o seu negócio, travando o seu crescimento, com receio de contratar por achar que é muita responsabilidade e também, eventualmente, ter que demitir. Mas, como ele disse, faz parte do deal, do negócio. Vamos lá. Faz o capitalismo para as pessoas. Quando elas aceitam trabalhar com você, você não está dizendo estarei com você para o fim da vida. Não é isso. É temporário mediante as condições. Tudo é temporário na vida, mediante as condições. Quando ela eventualmente sair do seu negócio, seja por decisão dela ou pela sua decisão, ela vai ter infinitas outras oportunidades no mercado. Então, não tenha medo de contratar mais pessoas por crenças como essa. Eventualmente você vai precisar elas e essa crença pode estar literalmente te limitando de alcançar resultados muito significativos para o seu negócio, principalmente
no curto prazo, mesmo que eventualmente a AI e outras automações e circunstâncias do ambiente possam alterar a necessidade de ter essas pessoas no seu time. Então, para você que é empresário, lidera times de venda e está aqui comigo, ele já fez uma boa introdução, bacana, e já começou a fazer a conexão com o tema. Como assim, cara? Mesmo que eventualmente você tenha que substituir essas pessoas por automação ou inteligência artificial. Então, aparentemente, ele está indo para uma linha aí. Ele já meio que assumiu a possibilidade da inteligência artificial substituir pessoas, né? É o que eu estou entendendo até então, tá? Vamos lá. Eu lidero centenas de vendedores aqui na V4 e eu convidei o Carlos Busch para estar comigo numa reunião para empresários nesse dia aqui para a gente discutir esse tema. Vai ser aqui no Zoom, você pode entrar no link que está na descrição, vai entrar no WhatsApp, lá a gente vai divulgar o link para a gente fazer uma reunião comigo, com o Carlos Busch, que liderou milhares de vendedores, seja na Oracle ou na Salesforce, para a gente discutir com você como que a gente está liderando os nossos vendedores, que decisões a gente tomou para crescer ou reduzir esse time e qual é a nossa perspectiva para o futuro no mundo de AI. Então, o link está na descrição para você participar comigo. Mas agora, se liga nesse racional comigo, tá? Todo o processo de vendas, ele vai ter aquele clássico, não tão clássico assim, o funil borboleta que a gente tem falado cada vez mais na atualidade, né? O bow tie. Então, você está aqui numa etapa de awareness, de educação, consideração, engajamento e eventualmente mais etapas até fechar o deal. Dali para frente precisa reter, monetizar e vender mais vezes para esse mesmo cliente. Esse é o processo. Até aqui, sem grandes novidades a priori. O grande lance é, cada uma dessas... Não, pegou a visão aqui? O que é o funil borboleta, né? Que ele está explicando aqui. Quando você começa a implementar, tem um sistema de vendas, o sistema de vendas tem 3 funções. Atrair pessoas, converter essas pessoas em clientes e continuar vendendo para essas pessoas. O que quer dizer esse funil aí que afunila e depois abre, expande, tá vendo? Começa a grande, vai fechando e depois quando fecha, vai aumentando de novo. É porque quando você começa a impactar as pessoas, não são todas as pessoas que vão se interessar pelo seu produto, bem como não são todas das que se interessaram que vão negociar, falar com você, nem são todas das que negociaram que vão fechar negócio contigo. E das que fecharam negócio contigo, das pessoas que você impactou, uma minoria vai fechar negócio contigo. Só que depois que ela fecha o negócio contigo, ela já confiou no teu produto, ela confiou na tua empresa, ela já está sendo atendida e você tem maior relacionamento com ela. Assim você começa a fazer uma esteira de produto, identificando necessidades e soluções que sua empresa pode entregar para ela, para vender mais vezes ou reter, ou enfim, fazer upgrade do plano dela aí na tua base. E aí, essa pessoa que entrou comprando pouco, ela vai continuar comprando e a receita em cima dela vai aumentando. Considerando isso em escala, sendo muitos negócios, você vai ter um funil abrindo na outra ponta, porque o que era muito diminuiu, o que diminuiu depois que diminuiu vai aumentando. Só que qual que é a relação aí? Do lado esquerdo nós estamos falando de pessoas que vai diminuindo e essas pessoas que vão ficando, vão comprando mais vezes, junto com as novas pessoas que vão entrando, ela vai aumentando no outro lado da boca e vai também tendo muitas pessoas comprando de você do outro lado do funil, desse funil borboleta aí. Vamos lá. Essas etapas, seja lá quais você define na sua jornada com o cliente, ela vai ter tempo e taxas de conversão. Até aí, sem grandes novidades, né? Então vamos dizer que você optou por investir e alcançar aqui 1.000 pessoas na sua mídia paga. Você foi lá na Meta e investiu para alcançar 1.000 pessoas. Dessas 1.000, vamos dizer que 5% vai clicar e virar acesso no seu negócio. Então você vai ter aqui 50 pessoas acessando o seu ambiente, falando com o seu WhatsApp. Clica direto no anúncio, direto para o WhatsApp, nem precisa passar numa página. Nesse funil aqui, ele simulou um evento, um funil de WhatsApp. É importante também, né? Que é justamente o que eu falei em um vídeo, acho que está aqui, pode clicar no card aqui, que é o funil que vai ser, o tripé, tríplice, o funil que vai ser responsável em faturar 70% aí nos próximos anos. 70% do faturamento de funis de vendas na internet vai ser embasado nesse funil e o WhatsApp, ele está envolvido também. 50, vamos dizer que 20%, vamos falar que 20%, então eu tenho esses 20%, eu vou ter então 10 pessoas que virou, sei lá o que, virou uma oportunidade, virou uma visita presencial, virou uma reunião agendada. Dessas aqui, vamos dizer que 10% virou um cliente. Então você teve aqui um novo cliente que esse processo trouxe para sua respectiva empresa. Então esse processo aqui, aí depois a gente vai ter os restos das etapas.
todo mundo tem algum ciclo parecido com esse no seu negócio. O que a gente pode olhar para aqui? Pô, a meta hoje, ela não é um tipo de automação com AI, com machine learning, até AI generativa, que substitui, por exemplo, a prospecção ativa, o porta a porta, até a panfletagem, onde eu pago lá cerca de R$10 para imprimir 1000 vezes, que é como a mídia me cobra, o meu anúncio, é como se eu tivesse impresso 1000 panfletos de maneira mais escalável, mais automática, sem necessidade de um ser humano naquele processo. Isso é legal. Agora, quando essa pessoa entra numa página, também é um tipo de automação. Quando ela vai falar com alguém no WhatsApp, seja como for, eu posso sim colocar aqui, vamos dizer que essas 5% que clicaram, falaram no meu WhatsApp, e aqui eu coloquei uma AI para falar com esse meu cliente no WhatsApp. Ou até ligar, ou até fazer uma call. E aí vai qualificar e vai jogar um pedaço para uma outra AI, que vai jogar para uma outra AI e vai fazer esse cliente acontecer. Então, nesse processo... Vamos lá, nesse caso aqui, nesse cenário que ele explicou aqui, ele disse o seguinte, cara, clicou, o lead, virou um lead no WhatsApp. No WhatsApp tem uma pessoa que vai agendar com ele, fazer a parte de pré-venda. Vai ser uma pessoa que vai fazer a reunião de vendas com ele, né, o account, né, ou enfim, vender para ele. Uma pessoa que vai transformar ele em negócio. Enfim, né, 3, follow-up, que seja aí. Funciona em vendas menos complexas, pelo menos atualmente, né. Vamos levar em consideração, já que ele está utilizando o exemplo dele, que é o exemplo da assessoria de marketing dele, né, principal, né, tem outros negócios também, mas a assessoria da QAV4, na minha visão, isso não funciona ainda para a venda. Funcionaria, no caso dele, para pré-venda. Pré-venda, ok. Essencial, pré-venda, fazer a qualificação. Para venda, negociação, até o agendamento, venda, mas para vender, né, ligar para ele, fazer uma reunião de vendas, uma videocall aí, não funciona, pelo menos ainda não funciona, não tem eficiência, porque é uma venda complexa, o nível de consciência, querendo ou não, sobre uma assessoria de marketing, o que uma assessoria de marketing faz, a assessoria de marketing que utiliza a internet faz especificamente para o negócio, é complexa, tem que entender, é um contrato que a gente está falando aí, vamos supor que o ticket médio dele é 4 mil, anual é 48 mil, então... um alto contrato, então ainda não. Mas ele já disse aqui, cara, se você eventualmente coloca uma IA no funil, se ele coloca uma IA, ele está tirando alguma pessoa, né? Se ele coloca uma IA, ele está tirando alguma pessoa para exercer aquela função específica. Não faz sentido uma IA e uma pessoa exercerem a mesma atividade. Isso aí não faz sentido. A mesma atividade, né? As mesmas coisas. A IA vem ou para substituir ou para ajudar o ser humano a otimizar alguma atividade. Agora, os dois fazerem a mesma coisa não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, até então, o caminho está para se substituir, acredito eu. Vamos lá. Voltando para a pergunta inicial dele. Substituir ou contratar, né? Demitir todo mundo ou dobrar a quantidade? O 880, né? A dicotomia lá é extrema, né? Radical. Demitir todo mundo ou contratar? Vamos lá. O processo inteiro, eu tive aqui o meu custo da mídia de R$10, mais o custo dessa AI no meio do processo para, vamos dizer que custou aqui de tokens, whatever, mais R$10. Então eu vou ter aqui um custo total de mídia, mais o custo da AI, de R$20 para trazer esse meu único cliente para o negócio. Excelente. Daqui para frente, eu preciso aplicar esse processo e meter mais mídia e seguir esse processo aqui, teoricamente, é um jeito mais óbvio de eu otimizar e fazer mais com o mesmo. Só qual que é o fato? Cara, tem uns 9 clientes que queriam te comprar aqui e não te compraram. Tinha uns 40 clientes aqui que manifestaram interesse e não seguiram. Teve uns 950 aqui que viram a publicação e não seguiram. Tá, beleza, vamos lá. O funil, né, a primeira etapa do funil é vaza pessoas. Pessoas saem, por exemplo, né, de 50 pessoas, apenas 10 viraram uma oportunidade de vendas e 40 não continuaram no funil. Dessas 10, uma só virou negócio e outras 9 não continuaram, não fecharam o negócio. Ele tá, né, levantando essas que vazaram. Legal, vamos lá. Importante isso. Tá importante. Isso aqui é muito importante. Muitos negócios focam mais em investir mais dinheiro, considerando aquela taxa de conversão. Pô, beleza, vou investir mais dinheiro aqui, manter essa taxa de conversão, sendo que investir mais dinheiro em mídia, né? Sendo que você pode investir mais dinheiro em outras etapas do funil para que você consiga melhorar a conversão entre essas etapas, que é o que ele vai abordar aqui. Então, com esse mesmo R$10 ou até esse mesmos R$20, tem muita margem que está se perdendo nessa jornada 1 de AI. Qual que é a minha cabeça? Eu não quero fazer isso? Óbvio que eu quero. É interessante. Mas será que eu não deveria ter uma jornada 2 high touch, já que eu tenho essa high tech aqui em cima? Porque se eu tive 10 pessoas... Vamos lá, high tech, alta tecnologia. High touch, alto toque, humano, humanidade, humanização. Falaram com a minha AI. 9 não compraram. Será que eu não deveria, então, puxar essas 9 remanescentes para ir um indivíduo,
falar com essas 9 e tentar, quem sabe, puxar mais uma venda, já que eu já paguei para falar com essas pessoas nesse custo aqui, quanto vai me... Tá, legal. Ó, importante que ele falou que é importante. Será que, vamos considerar nesse cenário que a IA em questão, ou as inteligências artificiais desse funil aí, já exauriram, já extinguiram todas as possibilidades de follow-ups, tentativa, acompanhamento, e mesmo assim essa é a taxa de conversão. Claro, porque muitas vezes a própria IA pode fazer o follow-up para ela mesma conseguir aumentar essa taxa de conversão que está vazando entre o funil. Vamos supor nesse cenário que a IA já fez tudo que podia, chegou no máximo. Aí ele fala, não, por que não então colocar pessoas aqui com uma outra via de alternativa para converter o que não foi convertido? Porque se a inteligência artificial não conseguiu, e considerando que o consumidor, os clientes são diferentes, uns vão preferir ser atendidos por IA, outros por humanos, por que não colocar humanos aqui então para aumentar essa conversão? Custar de grana adicional para uma pessoa falar com 9 pessoas. Vai me custar uma fração. Quanto que é o salário de um vendedor no Brasil hoje? 2K de custo total na média? Com quantos blocos de 9? Tipo assim, o salário 2K de custo total na média, não. Hoje, se você for pagar salário mínimo, ele falou na média, 2K de custo total na média, não é? Nem de longe. Se for pagar o mínimo para um colaborador hoje, cara, vai ficar no bruto aí de custo total uns 2.300. E tende a aumentar até 2.500 por conta da reincidência do INSS. Por um tempo ficou pausado o pagamento da empresa INSS para o Estado. Ficou pausado por um tempo e a partir deste ano vai aumentando 5% ao ano até atingir os 20%. Então, provavelmente, daqui 3 anos vai estar mais 20%, vai chegar nos 2.500 fora reajuste do salário mínimo. Então, não é médio, não. É 2.300 no mínimo. Se a gente estiver falando de vendedor, bom, não é vendedor que recebe salário mínimo de início, de start, né? Vendedor bom, mediano. Você é um vendedor iniciante, que júnior e tal, que o salário mínimo já diz, né? Aí dá 2.300. Então, cara, na média, gasto máximo na média não é 2.000, não. É mais. Na média, eu já acredito que na média um salário de um vendedor, vamos supor, R$2.000, mais ticket, enfim, incidência dos impostos, aí vai para 2.800, R$3.000 total, bruto, né? 33% a mais do que ele falou aqui. Então, na média, sim, pagando razoavelmente mal, né? Um vendedor assim, R$3.000 de custo total. CLT, né? CLT. De 9 pessoas ele consegue falar nas 44 horas semanais de trabalho dele aí, na média. O custo para falar com cada bloco de 9 pessoas é bem pequeno. Será que ele também não sobra tempo para eventualmente falar com as 40 pessoas que não seguiram nesse processo? E daqui a pouco eu não vou trazer uma, ou daqui a pouco 2, ou daqui a pouco 3 vendas adicionais, e a soma total dessas jornadas vai fazer o que era para ser uma venda, daqui a pouco virar 10 vendas com o mesmo custo de mídia no meu processo, fora a questão da monetização, da retenção dessa base e a venda de mais produtos para os mesmos clientes. A minha cabeça levantou um ponto muito interessante aqui. Será que não vale a pena então contratar uma pessoa para que essa pessoa ela consiga converter as demais que ficaram pendentes no meio do caminho? Será que não vale a pena? Cara, isso aí vai depender de funil para funil, cliente para cliente, negócio para negócio. E depender, sobretudo, de cálculo, de métrica, matemática, o custo por aquisição. Veja bem, vamos supor no seguinte cenário. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu zerar aqui. Vamos vir para cá. Vamos replicar aqui o funil dele, né? Esse funil aqui. Investiu R$10, né? E aí ele fez uma venda. Vamos supor que nesse cenário aqui, a venda, o ticket médio seja de R$1.000. Beleza? Investiu 10 mais 10 em questão, né? R$10 mais 10 em questão. Vamos colocar R$100 a venda. Aqui fica, enfim, ticket médio de R$100. Beleza? Então, investiu R$20, né? Que é 10 do investimento em mídia, mais 10 do custo, né? Da tecnologia. E voltou 100. Beleza. Então, vamos supor que se ele coloca R$35, né? Aumentando mídia lá, vai ter 2 vendas, não, 35 não, 45, né? R$45, vai ter 2 vendas, voltar 200. Se ele coloca depois R$100, vai ter 4 vendas, voltar 400. Percebe que não é linear, né? Não é 20 para 100, 40 para 200, 80 para 400, não. Porque quanto mais você investe, enfim, o custo por aquisição ele vai aumentando. Você vai perdendo performance no rosto.
Só que se eu colocar pessoas aqui no meio desse processo, igual ele falou, pessoas aqui para fazer um high touch, né? Ou seja, alta presença humana, né? Alta conexão, pontos de contatos mais humanizados com esse potencial cliente. Se ele colocar aqui, essa pessoa aqui, será que ela não vai conseguir converter para aumentar a taxa de conversão, vamos supor, para 200, sem precisar aumentar o investimento? Ou aumentar a taxa de conversão até para 400. Aumentar a taxa de conversão, não. Aumentar a taxa de conversão, naturalmente, também aumentar a receita para 400. Põe mais uma pessoinha aqui. Aqui, ó. Sem necessariamente precisar aumentar o investimento. Cara, isso vai depender. Às vezes, essa pessoa realmente consegue aumentar as vendas. Aí, consegue aumentar as vendas. Só que, num cenário máximo, assim, onde ela consegue dar o seu melhor, o custo por aquisição ainda fica maior. Vamos supor que pagar o salário dela para vender mais, para fazer essa jornada de altos pontos de contato, o custo por aquisição fica maior do que você só, mesmo tendo essa vazão, mesmo não aproveitando todas as possibilidades, você investindo e aumentando o investimento, você vai naturalmente conseguir vender mais com custo de aquisição menor. Então, não é porque você não vai fazer isso. A sua ordem de prioridade é aumentar as vendas, estressar esse canal que tem o menor custo por aquisição, o máximo que você conseguir. Naturalmente, se for colocar ordem de prioridade. Cenário ideal, coloca os dois. Aumenta a verba e coloca uma pessoa. Que aí você vai ter um aumento de custo de aquisição naturalmente, porém, você não vai deixar nenhuma brecha solta, né? Porque essa pessoa pode comprar mais vezes, aumentar a retenção, enfim, gerar indicação e tal. Beleza? Ordem de prioridade, onde você vai investir primeiro, mais em mídia ou mais em pessoas, onde te der o menor CAC. Pode ser que, colocando mais pessoas, você consegue aumentar absurdamente sua taxa de conversão, porque o teu público não está acostumado, não está adaptado a um relacionamento 100% com o IA, ou pelo menos na pré-venda com o IA, que é o ideal é você colocar na pré-venda. Pré-venda é o ideal. Na pré-venda com o IA não está acostumado, prefere pessoas ligando. E aí sim faz muito mais sentido você, antes de aumentar investimento em mídia, você colocar mais pessoas, que aí você vai ter um custo por aquisição muito menor. E é de se pensar também até em eliminar a IA dessa etapa. Se a IA está te dando um custo por aquisição maior do que se fosse pessoas, aí, pô, cara, não, peraí, meu cliente não adere isso ainda. Vou colocar IA para auxiliar o meu vendedor, não para substituir. Então, o que vai mandar o seu custo por aquisição? Não tem o que dizer, o que é melhor? O seu custo por aquisição vai mandar na sua prioridade. O ideal é você não deixar vazar ninguém. Tem IA e tem pessoas no processo comercial. Boa? Vamos voltar para lá. A cabeça é o seguinte, ó. Não importa o quanto a tecnologia, a automação evolua, o ser humano está sempre predisposto a ignorar a tecnologia e menos disponível, predisposto e suscetível a ignorar um ser humano. Então, você não tem tanto medo ou receio de xingar o ChatGPT. Quando uma pessoa te liga de um perfil X, de um sexo Y, com uma aparência Z, N fatores desse tipo de seres humanos vão influenciar a sua forma de lidar com essa pessoa muito mais do que a forma como você lida de qualquer jeito com a tecnologia. O meu ponto é, o quanto isso vai se manter no longo. Isso aí faz sentido, porque, vamos lá, é porque os acordos sociais éticos acabam modulando alguns códigos de conduta entre pessoas e tal, entre pessoas médios, né? Tem as pessoas que não ligam, que são realmente ignorantes, enfim, mas essas são a parte. Mas acaba realmente, por exemplo, se tem uma inteligência artificial falando contigo, um robô chega e fala contigo, vamos supor, um humanoide chega e conversa contigo, você sabendo que é um humanoide, você tende a tratar ela de forma diferente do que você trataria uma pessoa mesmo, justamente por conta dos acordos sociais, né, da punição social que se tem de uma pessoa que é ignorante, que trata mal as pessoas, enfim, do julgamento. Esse julgamento aí não se aplicaria com tanta força em robôs, né? Um exemplo aí hipotético, futurístico. Faz sentido. Esse ponto aí faz sentido. Prazo. A minha cabeça é que isso tende a se manter no longo prazo. Não quer dizer que não vai haver camadas de consumidores que vão fazer toda a transação 100% automática. Vai haver outras camadas que não. Exemplo para mim é a assessoria de investimento. Ninguém precisa de um assessor de investimento. Todo mundo pode entrar lá no home broker e fazer o seu processo. Pode perguntar para uma AI, pode ver um vídeo no YouTube. Mas não existe assessor de investimento, não existe gerente de banco.
que ainda é a última dúvida que eu quero tirar, ou se eu pegar o mundo do varejo, do e-commerce na China, quantos por cento do varejo na China... Tá, vamos lá, ele começou a trazer já, saiu do âmbito de vendas, né, não vendedores, e trouxe outras funções aí que tem normalmente as pessoas preferem conversar com outras pessoas. Claro, cara, isso aí eu acho que vai até se valorizar, tá? Essas relações, quanto mais humanas forem as relações, mais necessidade e essas funções eu acredito que vai até se valorizar com a inteligência artificial, tá? Mas a questão de diminuir o custo operacional com equipe por conta da inteligência artificial não se aplica a essas funções. Se aplica naturalmente às funções que podem ser substituídas, sabe? Então, eu estou entendendo a linha que ele está trazendo bem assim, cara, sempre vai ser necessário seres humanos, né? E eu acho que sim, acho que a relação humana ainda vai se autovalorizar ainda, vai ser mais essencial, sabe? As empresas que investirem em relações humanas vão ter um grande destaque aí. Só que ainda essas empresas elas têm funções de pessoas que vão ser substituídas, principalmente os intermediários. Pô, quem intermedia, vamos supor, quem vai intermediar o agendamento de uma chamada de você com o seu gerente, você quer agendar uma reunião com o seu gerente. Quem intermediaria antes é de uma secretária. Você mandava mensagem para a secretária, para a assessora dessa gerente, essa sua assessora de gerente de investimento do banco, para você marcar uma reunião com ela, você teria que mandar mensagem para a secretária para agendar o horário, ela ver a agenda dela lá e confirmava com você e te mandava os lembretes depois, enfim. Ela está intermediando uma relação, um serviço ali. Ela não é o fim, ela é o meio. Essa sim vai ser desnecessária. E aí sim vai ser desligado ou realocado, não vai ser mais necessária essa função. Tá entendendo? Então, ele está trazendo uma linha de argumento aqui que, como assim, cara, não, você precisa contratar as pessoas aí, ele já foi para uma outra linha que eu pensei que ele não ia, né? Ele está falando aqui, cara, então você precisa contratar mais pessoas por conta da IA. É uma falsa equivalência, uma coisa não equivale à outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu vou explicar, vamos continuar vendo aqui, eu vou explicar meu ponto de vista daqui a pouco. Físico, cerca de 70%, 80%, se tu não considerar serviços digitais que podem entrar na conta, varejo mesmo, venda de produto, as pessoas ainda querem ir na loja eventualmente conversar com o ser humano, às vezes por carência e coisas do gênero, a gente não controla nem tudo no ser humano, ou a menor parte das coisas nas relações humanas são... Reitero, isso aí é importante, claro, obviamente. As pessoas ainda preferem os eventos, tanto que os eventos presenciais estão cada vez mais fortes, mesmo com a ascensão aí das possibilidades de conexões remotas. Os eventos presenciais estão ainda mais fortes. As relações humanas, na minha opinião, vai se autovalorizar e vai ficar mais necessária ainda, mais demandada ainda. Mas isso não significa que aquelas pessoas que cumprem funções, que vão ter funções que pessoas não precisarão mais cumprir, porque a inteligência artificial vai fazer com maestria, entende? Então, entenda a linha que ele está levando, que ele está seguindo aqui, mas não tem equivalência. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você não vai precisar contratar mais pessoas por conta da IA. Você vai contratar mais pessoas apesar da IA. Racionais e objetivas. Por esse motivo, a minha opinião definitiva desse vídeo é: você deveria contratar o dobro de vendedores e não demitir todos por causa da AI. E aí vamos racionalizar um pouco mais. Tudo que eu estou falando aqui... Tá, ele colocou uma problemática, contratar o dobro ou demitir todos, ele falou, entre essas duas opções, contrate o dobro, né? Mas tem várias nuances aí entre essa argumentação aí que não se equivaleu, né? Não fez sentido. Por mais que a linha de entendimento dele, a linha de narrativa dele foi seguindo por uma linha lógica, isso aí não responde a primeira problemática do vídeo, não com coerência. Por exemplo, por conta da IA, você deve contratar o dobro ou demitir todos? Vamos ser menos radical. Por conta da IA, você deve aumentar a contratação ou reduzir pessoas no seu time? Vou terminar de ver o vídeo dele aqui e eu vou responder a minha visão sobre isso. Por conta da inteligência artificial, o que você deveria fazer? Contratar mais pessoas ou demitir as pessoas? Ou demitir pessoas do seu time, em razão da IA? Para vocês, um fluxo com AI poderia tirar uma venda. Eu estou falando que, dependendo das jornadas com vendedores, pode gerar 10 vezes mais vendas. E a minha cabeça é sempre a seguinte, ó. Se eu fosse lá e contratasse 10 vendedores a mais, o salário médio do vendedor, Brasil, 2K. Tá? Então eu estou falando de 20 mil. Não é 2K, já fizemos os cálculos, não é 2K. Médio assim, vou jogar 3 mil assim. Né? 50% maior do que ele falou aqui. R$1.000 de custo para ter esses vendedores. Cara, R$20.000 de custo para uma empresa é nada. Falando de 10 caras, 10 pessoas, bota 10 pessoas, nem cabe nessa sala aqui.
É gente pra caramba. Ficou claro para quem que ele está falando aqui. Qual que é a persona que ele desenhou aqui para entregar esse vídeo, para fazer esse vídeo. A persona que ele desenhou, né, o ICP deste vídeo aqui, o público ideal desse vídeo, são empresas que 20 mil reais de custo a mais não é nada. Então já fica mais claro para com quem que ele está se comunicando. Ele não está se comunicando com a grande maioria das empresas no país. Não está se comunicando com essa maioria. Que fatura seus 200 mil por mês, 300 mil por mês, onde que 20 mil equivale a 10% do faturamento, nem é lucro. 10% do faturamento. 10% de um faturamento é um custo razoável. Não é nada, é um custo razoável. Se for de investimento para retornar, qualquer investimento com retorno é bem investido. Só que dizer que 20 mil reais não é nada para uma empresa, 20 mil reais não é nada para uma empresa, ele não está falando com a maioria das empresas do Brasil, com a maioria dos empresários do Brasil. Ele está falando com um certo tipo de empresa. Neste vídeo está tudo certo, tá? Ele está qualificando aqui a comunicação dele. Olha, para as empresas, para os empresários, que 20 mil reais é muito dinheiro, fatura seu 100, é pequenininho, 150, 200, 300 mil, até 400 mil assim por mês, que equivale a 5%, cara, dependendo do modelo de negócio, onde a margem de lucro é 5%, 10%, né? Serviço, a margem de lucro é 30%, 25%, então talvez o serviço funcione bem também, porque ele é serviço. Se for educação, não. Se for educação, é brutal, né? Pode ser que ele esteja falando com empresas que faturam menos, podem ter uma margem de lucro absurda. Você vê empresas de consultoria, educação, mentoria, onde a margem é 70%, 80%, aí sim, 20 mil reais acaba sendo realmente muito pouco. Mas ele não está falando com a maioria das empresas, onde 20 mil reais ainda é um valor considerável, considerando ainda a margem de lucro dependendo do modelo de negócio. Não é que não é nada, é sim um valor. E dependendo muito alto ainda, tá? Caramba, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5. Então, num bloco grande de 10, estamos falando aí de 20k de custo no mês. Se esses caras fizerem 2 vendas por semana, tudo é a pior performance possível. Então a gente está falando que os caras vão fazer 8 vendas cada um no mês. São 80 vendas total que esse time aqui vai fazer no mês. Vamos dizer que o teu produto vai variar de N fatores de preço, vamos dizer que ele custe 500 reais, tá? Pegar 500 reais do teu produto. Então a gente está falando que esse time gerou 40 mil reais de venda. Vamos dizer que você tenha 60% de gross margin, tá? De taxa de lucro bruto. Você ainda pagou todos os caras e está breakivado aqui, teoricamente, com esses vendedores, caso você já tenha pagado a mim. Tá breakivado significa que você pagou seus custos operacionais. Com o que você faturou, você conseguiu ficar no 0 a 0, né? Atingir o ponto de equilíbrio. E tá fazendo um cenário aqui, onde com 10 vendedores, o ticket médio de 500 reais, onde o lucro bruto é de 60%, tá? E aí ele, né, aqui ele pagou os vendedores, não está considerando os outros custos fixos, enfim, está apenas considerando basicamente aí, né, o salário dos vendedores, né? Tá considerando uma parcelinha de custos fixos. Nesse cenário aqui, com ticket médio de 500 reais e considerando um salário de 2 mil reais por vendedor, né? que é 3 médio. Nesse cenário hipotético, ele está fazendo esse desenho aí, tá? Enfim, um exemplo que ele deu. Onde que o pior cenário possível seria um vendedor fazer 2 vendas por semana. Lembrando que nesse cenário, ele está falando que no pior cenário possível é um vendedor que custa 2 mil reais para sua empresa fazer 2 vendas por semana, de 500 reais, ou seja, ele faturar aí 4 mil reais no pior cenário possível, sendo que seu lucro bruto é 60%. Neste desenho dele fez sentido, mas observa as nuances desse desenho. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque para você entender se isso se aplica ou não para o seu negócio. Ele já está deixando mais claro aqui com quem que ele está falando, qual tipo de negócio que ele está falando. E aí, muitas vezes, as pessoas vêm assistir um vídeo aqui, pô, Denner da V4, referência em marketing digital, gestão, maior assessoria de marketing, maior empresa do setor do Brasil. Pô, o que ele está falando é verdade, escreveu, ele falou que é para contratar, você vai e contrata. Ah, ele deu até um exemplo lá, não. Calma aí. Olha só as condições no qual ele falou que é o pior cenário possível. No pior cenário possível, o vendedor ele faz 4 vendas, 8 vendas no mês. Desde a primeira semana de contratação. Porque se tiver o período de rampagem, e aí, considerando que esse é um vendedor júnior com esse preço, se é um vendedor júnior, ele tem pouca experiência, ele não é muito bom, né? Por esse preço é um vendedor júnior, não é muito bom, ou seja, ele não está no mercado para pagar este preço. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade dele performar bem, começar a performar bem,
é muito longa. Até ele aprender, ou ele é ruim mesmo. E aí, quanto tempo você vai ficar pagando o salário deste colaborador até ele performar e assim começar a devolver o investimento que você fez nele, tá? Atenção nesses pontos aí. Paga com a tua venda automática por uma jornada adicional, se eles performaram da pior hipótese. Se eles só venderam nesse ticket, se eles fizeram... A pior hipótese dele é vender 2 vendas por semana de R$500. Essa é a pior hipótese para o negócio dele. Qual que é a pior hipótese para o seu negócio? Faça o cálculo no seu negócio. A pior hipótese no seu negócio, pagando um salário de R$3.000 bruto aí para cada vendedor. Qual que é a pior hipótese? Fizeram só 2 vendas por semana, só nesse preço, só isso. Tá? Então, tipo assim, em nenhum cenário, eu queria que você me falasse nos comentários, eu não consigo enxergar, dado que o Brasil tem um custo de mão de obra muito baixo, eu não consigo ver um cenário onde não faz sentido você ter um monte de vendedor. Porque o custo da mão de obra é muito barato. Se você estivesse nos Estados Unidos... Tá, vou te falar em quais cenários que não faz sentido você ter um monte de vendedor. E eu posso listar alguns aqui. Primeiro cenário, você não tem um processo de vendas definido. Se você não tem um processo de vendas validado e definido, não faz no menor sentido ter um monte de vendedor. Segundo cenário, se você já não implementou a inteligência artificial e automação para fazer todas as atividades que poderia ser substituída. Aqui ele está falando de um time de vendas, mas a pré-venda pode ser substituída, automações, para que você colocar um monte de vendedor para fazer funções, até que hoje você poderia ter menor custo implementando inteligência artificial e automação. E já vou discorrer sobre isso mais um pouquinho, tá? Vamos ver o que tem mais a falar. Outro cenário. Qual que é o cenário que você não tem que ter contratar um monte de vendedor? Quando você não tem um fluxo de caixa. Se você não tem fluxo de caixa para bancar a rampagem desse vendedor, esquece. Um terceiro cenário que você não deve contratar um monte de vendedor, quando você não tem um sistema de onboarding definido. Treinamento de vendas, onboard, treinamento de vendas, processo, scripts desenvolvido. Contratar um monte de vendedor não faz o menor sentido. Quarto cenário, quando você não tem projeção, não tem um forecast projetado, mas para você ter o forecast projetado, você tem que validar ele através do sistema de vendas. O que é um forecast projetado? É uma previsão, a previsibilidade de receita através de investimento e retorno, custo e afins, já desenhado com plano de ação para o seu negócio. Então, quero que você preste atenção qual empresa que ele está falando. Ele está falando com uma empresa que já tem tudo isso. Ele está falando com empresas que já tem todo esse processo e está com receio, será que eu invisto mais em vendedor? Não, eu demito para inteligência artificial. Esse perfil de empresa, e ainda assim esse perfil de empresa, que é a minoria, tipo assim, não só de faturamento, há empresas que, mesmo que tenham um faturamento suficiente, muitas não têm um processo, um sistema de vendas estruturado, já não extinguiu todas as possibilidades de automação e inteligência artificial no seu negócio e não tem uma projeção de resultado. É importante eu falar isso, por quê? Porque ele gravou um vídeo, ele expôs o ponto dele, que não está errado, mas também não está certo. Por quê? Porque não é uma verdade absoluta, não é para todo mundo. Nem sequer para a maioria. Ele não está falando com a maioria dos empresários aqui. Não está falando com a maioria. Muito provavelmente ele não está falando com você. Que qualquer pessoa ganha $5.000, $10.000, eu até reconsideraria essa minha ideia. Mas no Brasil, que o cara ganha $200, $300, é muito barato para não ter. Ah não, mas eu gosto do lançamento, eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer e-commerce, eu gosto de fazer vendas automáticas. É a mesma lógica, turma. Se você botar lá, você fazer todo um puta esforço e botar 2.000 pessoas ao vivo numa live, adicionando o produto no carrinho, na melhor hipótese, 5% aqui vai comprar o seu produto. Então a gente está falando de 100 vendas. Para te botar 2.000 pessoas numa live, tu vai ter que ter pelo menos uns 20.000 inscritos nessa live, né? Uns 20.000, 40.000 acessos no seu site para fazer 100 vendas. Será que o seu melhor cliente acessa a live? Será que o seu melhor cliente gasta 1h30 numa live, faz o processo inteiro no checkout, navega por todo o seu mix de produto? Eu não consigo ver isso. Quantas lives você já assistiu? Quanto scrolling você já fez em carrinho? Falando de produtos simples, fora produtos complexos. Mesmo que uma fração faça, que a AI te ajude, seja automatizado e se pague, né, o custo da mídia mais o custo da AI, traga um ROAS legal de 3x, na minha cabeça, o ROAS 6x ou 10x pode estar muito facilmente sendo destravado se você colocar, eventualmente, 10 vendedores aqui. Porque o custo... Tá, vamos lá. É aquele cenário onde, veja bem, você tem um funil de live, um exemplo, funil de live, de lançamento que seja, e já está utilizando inteligência artificial para, cara, aumentar ao máximo possível
essas taxas, esses resultados, taxa de vendas, conversão, enfim, lembrete, acompanhamento, ou seja, a IA já está sendo utilizada aqui. A IA já sendo utilizada aqui, ele já, cara, colocou o ROAS no teto, o ROI no teto com a tecnologia e IA. Aí ele está falando, pô, beleza, não vejo sentido você não colocar pessoas, contratar pessoas. É isso aí, perfeito. Mas veja bem, você não está contratando mais pessoas por conta da IA, como foi a provocação do início do vídeo. IA, contratar dobro ou demitir todo mundo. Você não está contratando por conta da IA. Na verdade, você está contratando até menos pessoas do que seria necessário sem inteligência artificial, porque sem inteligência artificial você precisaria contratar aquela pessoa para fazer esse acompanhamento, para lembrar para mandar mensagem, lembrar do carrinho, enfim, fazer automações engessadas, né? Então é melhor o chatbot, então é melhor uma IA naturalmente, ou uma pessoa que teria aí a maior assertividade nos resultados, mas você não vai precisar contratar essa pessoa. Então você vai estar contratando menos pessoas, você vai estar contratando pessoas no comercial para fechar e acompanhar e resgatar essas pessoas que estão vazando no funil. Ou pelo menos contratando a mesma quantidade de pessoas, só que realocando essas pessoas para uma outra função, uma outra etapa, uma vez que você vai ter mais investimento que vai sobrar daquelas funções que você não vai precisar contratar por conta da inteligência artificial. E nem com esse mais investimento, você vai investir mais em mídia, talvez, que vai gerar mais demanda, e aí vai ser necessário você contratar mais pessoas para fazer uma parte onde a IA ainda não faz com excelência, ou não deveria fazer no seu negócio, que é realmente as partes de negociação, de conversa, enfim, mais para frente. Só que você vai estar contratando menos pessoas, ou a mesma quantidade, porque a IA vai estar fazendo papel de funções que hoje não é mais necessário pessoas para fazer, sabe? Que é mandar mensagem, fazer a preparação, uma qualificação, notificar o vendedor, puxar informações do cliente no CRM ou no e-commerce. Então isso é muito importante também. Não está... Vamos terminar aqui. Isso é muito marginal. É muito barato de ter esse time fazendo esse processo. E o seu melhor cliente não vai querer ficar falando com o robô, não vai ficar falando com a AI, não vai confiar. Quanto mais a gente evolui a AI, mais o ser humano também aprende como a AI é. A gente achava o árvore de decisão no SMS legal à primeira vista. A AI vai ficando legal, a gente vai cada vez sacando mais aquela parada. Para mim, a AI generativa vai ser igual VFX. Quando tu olhou Jurassic Park 1, tu achou, cara... VFX é efeitos visuais, sabe? Aqueles efeitos visuais de filme, né? Enfim, CGI, aquelas imagens criadas por computador. Achou, cara, isso aqui é a melhor coisa da humanidade. Se olhar hoje, não é mais. A gente vai se acostumando com aquele visual, com aquela forma de falar. Pode ser que chegue num nível muito top, mas mesmo assim, mesmo que seja perfeito, a gente não vai conseguir necessariamente fugir de todas as formas que eu posso atrelar aquele humano, porque não é um ser humano. Então, o meu compromisso... Concordo, isso aí tá. Uma coisa não exclui a outra, tá? É isso mesmo. Como eu falei, quanto mais tiver inteligência artificial, mais as demandas humanas serão valorizadas. Mas isso não quer dizer que funções não deixarão de existir. Que você vai conseguir reduzir pessoas no seu time, eventualmente, se for a melhor estratégia para você ter mais margem, para você investir no seu produto, para você investir em mídia, para você treinar vendedor, investir no seu cliente. Uma coisa não exclui a outra. Tá? E também não está ligado à central do título que me chamou a atenção para assistir esse vídeo, que é IA, por conta da IA, 2 pontos. Contratar o dobro ou demitir todo mundo. Em conversar com uma AI, sempre vai estar na minha cabeça uma AI, foda-se a porra da AI. Agora, essa pessoa vir na minha casa, essa pessoa tem quantos seguidores nas redes sociais, ela conhece quem, tudo isso da antropologia do ser humano faz diferença na conversão, se você tem um vendedor do tipo A, B ou C. Para mim, a AI ela é um novo executivo no nosso time. Ela é um novo enabler, ela é um novo assistente que está aqui para ajudar ou até mesmo atuar. Mas ela vai ter enabler é facilitador. Suas limitações, como todos os indivíduos. Eu não deveria ficar só com ela. Mesmo que ela performe muito, ela sempre vai ter uma capacidade limitada, é que nem um vendedor. Um vendedor que performa muito, ele sempre vai ter um alcance limitado. Então eu sempre prefiro ter dezenas de vendedores, porque mesmo que eles performem na média pior que o top, eles ainda são muito mais do que um, então eles conseguem ter muito mais alcance. A AI não deixa de ser algo parecido com isso, só que ela ajuda a trazer eficiência em todo esse layer. Por exemplo, eu vejo muita gente falando
de AI para substituir SDR, BDR, prospecção ativa. Eu não acho que no mundo de mídia digital, prospecção ativa faça sentido. Eu não preciso mais prospectar ativamente, ser chato, pouco escalável. Não é o melhor uso desses 10 vendedores. O que vai separar esses meus... Peraí, vamos lá. Ele falou SDR, depois BDR, né? SDR é aquela pessoa, aquele pré-vendedor que recebe os leads que vem de anúncios, né? Pessoas interessadas no seu produto ou serviço, o SDR atende. E o BDR é aquele que vai atrás, né? Liga, prospecta atrás do lead. Vamos lá. Para SDR, sim. Substituir fatalmente SDR para fazer pelo menos uma pré-qualificação, uma qualificação, para depois passar para a próxima etapa da venda, que é realmente uma negociação, que aí sim eu defendo hoje que tem que ser feito por humano ainda. Pelo menos hoje feito por humano. A parte de venda, negociação, principalmente se tem um ticket mais de R$1.000. Seu ticket é maior do que R$1.000, ser feito por humano. Mas SDR, para fazer essa qualificação, ser substituído. Isso aí sim. Aí ele mudou. Não, BDR. Né? Porque SDR, não. SDR provavelmente nós deve estar em consenso que vai ser substituído. Agora, BDR. Ele disse que BDR não faz sentido substituir, tá ok, beleza. Eu acho também que no momento, né, um BDR substituir BDR por IA, no momento não faz sentido. BDR vai ficar fazendo ligação. Pô, receber ligação de IA é uma merda. Mas ele falou também que não faz sentido investir em prospecção ativa com um canal digital. E aí, cara, aí tá vindo um pouco mais de viés também, tentar um pouco enviesado, porque o que ele vende é tráfego pago. Né? É mídia, ele vende mídia, a empresa dele compra mídia, ou seja, faz anúncio através no Google, no Meta. Então, a empresa dele não presta serviço de prospecção ativa. Se prestasse serviço de prospecção ativa, talvez o discurso seria um pouco diferente. O que eu acho disso aqui? Ó, faz sentido prospecção ativa para o seu negócio, sim ou não? Cara, qual que é o seu negócio, pô? Qual que é o seu negócio? Quem é seu cliente? Seu cliente está nas redes sociais, seu cliente está no Google te procurando, seu cliente tá de bobeira ou está em fase de compra quando está nas redes sociais, utiliza o Instagram para esse tipo de coisa. Onde está seu cliente? Tá, beleza, tá também, show de bola. Vamos supor que tá, não tá. Então ele está na prospecção ativa, ele está nos eventos, ele está onde? No representante, talvez, pô. Ou não, ele está nas redes sociais, ele está te procurando. Mas será que se você extinguir todos os canais, estressar todos os canais de aquisição, seja com IA ou com vendedor, Google, Facebook, será que não dá ROI também você ter prospecção ativa no seu negócio? Será que não dá ROI? Pode ser que sim, pode ser que não, pô. Tem negócios que o cliente sim funciona, você ligar, não prospecção ativa chata, de igual telemarketing, não, pô. É você realmente fazer um estudo, levantar as informações do cliente que pode ser feito por IA, preparar tudo isso aí e entrar em contato e ligar com todo o banco de informação do cliente por diversos pontos de contato, e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn, Instagram, cercando o cliente para criar familiaridade e aumentar a possibilidade de atendimento e de fechamento de negócio. Prospecção ativa ainda é um baita de um canal de aquisição, dependendo do teu modelo de negócio. Dependendo do seu modelo de negócio. E isso vai depender bastante. Claro, ele não vende prospecção ativa, falou que não faz sentido hoje em mídia digital, mas eu acho que ainda faz muito sentido. O que você acha? Faz ou não faz sentido? Deixa nos seus comentários aí, você faz prospecção ativa, não faz? Você acha, na sua visão, faz sentido ter prospecção ativa no mundo de hoje? Na minha opinião, faz muito sentido. Dependendo do modelo de negócio, muito sentido. Muito sentido demais. E todo negócio que não tem prospecção ativa deveria testar pelo menos durante um ano. Vamos lá, vamos continuar aqui. 10 vendedores, deles gerarem 40 mil ou 400 mil de receita, vai ser o quanto eu dou melhores leads, uso mais mídia, uso mais AI para chegar aos melhores negócios na mão dele, na hora certa, adaptar a linguagem dele, treinar ele. Eventualmente isso vai chegar num nível que ele vai fazer 4 milhões de vendas com esses mesmos 10. Só que aí vai da sua ambição. Você quer fazer só 4 ou você quer fazer 40 milhões? Se você fazer 40 milhões, você deveria ter talvez 100 vendedores. Não tem que ter medo. Tem que trazer o máximo de gente, trazer o máximo de automação. A Amazon é uma das empresas mais top de linha do... Concordo aqui. Trazer o máximo de automação, inteligência artificial e o máximo de gente. Só inverto a ordem. Traz primeiro o máximo de automação e inteligência artificial para depois trazer o máximo de gente. Para você não correr o risco de contratar pessoas demais que a IA poderia fazer. Poderia cumprir com excelência. Boa? Mundo digital. E ela tem 1 milhão de funcionários. Então não dá para ter medo de ter gente. A gente tem que ter
medo de ter gente sem eficiência e não trazer mais eficiência para as pessoas. Esse é um número que eu acompanho. Isso aí. Por isso que eu inverteria a ordem. Primeiro automação, depois gente. Não é para ter medo de ter gente. Você tem que ter medo de ter gente sem eficiência. E se você não tiver um sistema de vendas, tudo que eu falei, um sistema de vendas, não tiver já exaurido as possibilidades de automação, se já não tiver um processo de onboard, uma projeção, você não vai extrair eficiência do time, não vai extrair eficiência. Então, antes organiza, sistematiza, gera eficiência e processo, depois vai escalando a contratação. Eficiência por headcount, eficiência por gente. O meu sonho é ter uma empresa que fatura $1 milhão por pessoa e ter milhares de pessoas. Não quero faturar só 1, 2, 3, 4, 10 milhões de dólares. Às vezes a gente, pelos motivos originais que eu comecei a falar nesse vídeo, a gente fica com esse receio, leva pro emocional, leva pro pessoal, acha que você é pai das pessoas. Não é. Você é um parceiro de negócio dessas pessoas tentando construir oportunidades num mundo maluco e volátil que muita merda pode acontecer no meio do caminho, por isso que os contratos regem essas eventuais merdas e é isso, tem que ser uma relação um pouco mais objetiva. É melhor você fazer isso do que gerar desemprego para o crescimento do seu negócio. Pode tentar e não dá certo, onde você perde um valor controlado, um stop loss, um cap, mas dá a oportunidade dessas pessoas conseguirem, eventualmente, performar muito bem. Pensando nisso, uma das empresas que a gente tem aqui na V4 é a Stage, que a gente comprou faz 2 anos. E eu fiz exatamente essa decisão com a Stage. Eu peguei lá num conselho e falei, galera, vamos contratar 20 vendedores. A gente tinha lá 4, 6, e vamos contratar 20 por mês, nos próximos 3 meses. Desses 20 aí, vamos dizer que uns 10 sobrevivam, que realmente performem. Talvez no final do ano a gente tenha um time 10 vezes maior, 5 vezes maior em alta performance. Porque a gente faz, usando modelos de lançamento, de live para vender, a gente tem, sei lá, 500 pessoas ao vivo. E fala o seguinte, você acharia que o DN ia contratar 20 vendedores por mês se ele já não tivesse um sistema de vendas estruturado? Já não tivesse a projeção de quanto cada vendedor tem que dar de retorno de faturamento, canais de aquisições validados, processo de onboard estruturado. Se você acha que faria essa contratação, considerando já uma perca de 50%, ou seja, 50% dos vendedores não performaram bem, isso quer dizer o quê? Que ele tem fluxo de caixa, tem caixa para investir, está considerando todos esses riscos. Presta atenção, então é importante. Isso aí é uma escala brutal, está escalando, perfeito. Mas ele tem estrutura e provavelmente ele não faria uma merda dessa se não tivesse... Não faria isso se não tivesse a estrutura, que aí sim seria uma merda. Porque contratar gente, escalar não é merda. Desde que você tenha estrutura, desde que você tenha um sistema validado de vendas. Dezenas, às vezes de milhares cadastrados. Eu falo, não é possível que o melhor cliente estava na live. Eventualmente ele não participa. Do que participa, beleza, está vendendo, fazendo ROI. A gente podia fazer 10, 20, 30 vezes mais ROI. O G4, que eu falo tanto aqui sobre eles com vocês, que é um parceiro forte nosso, nesse universo de educação, a grande inovação para mim que o G4 fez foi montar um puta time de vendas, que a galera concorrente não queria fazer. Recentemente a gente gravou aqui um outro Roy Hunters falando sobre estrutura de times de venda, que vocês podem assistir também. Então, cara, tem muita oportunidade da mesa. Esse Roy Hunters com o Renato Torres, da Aliança Divergente, ele faz 400 milhões de receita, usa muito AI, mas tem lá 100 vendedores na estrutura dele. Vale vocês também ouvirem. Fora os casos B2B, que é mais complexo ainda, que as vendas são muito relacionais, muito dependentes de relacionamento, muito dependente de tradição e confiança, que ainda é mais necessário. Importante. Venda B2B, então, é relacionamento mesmo. Só que na venda B2B, você precisa ter um lead bem qualificado e por inbound, essa qualificação vem para o SDR, que já pode substituir SDR por IA. Não, cara, tem ninguém supervisionando. Você vai ter pessoas, SDRs lá, mais plenos, sênios, administrando, olhando, intervindo quando necessário, mas a escala vai ficar, cara, você vai precisar escalar a quantidade de SDR de contratação de acordo com o que você aumenta de investimento. Não é necessário quando você tem IA de SDR. E aí, o que acontece? Em vez de você contratar SDRs, você pode economizar, investir em mídia. Você investir em mídia, você vai aumentar a demanda. Você aumentando a demanda, vai ser necessário você contratar mais vendedores de relacionamento. Ou contratar mais vendedores ou investir mais no sucesso do seu cliente para você continuar vendendo para ele mais vezes lá na base, porque aqui nem tocou no assunto de contratar mais vendedores, 2, né? O Conrado fala que é comercial 2 na metodologia dele, que são um farmer, que fica se relacionando, entendendo o cliente que já comprou, para continuar vendendo mais vezes para esse cliente. Isso aí é certamente alta interação humana.
Isso aí tem que ser alta interação humana. Então, pelo menos hoje, por enquanto, pelo que eu enxergo hoje, alta interação humana. Por isso que talvez deixar de investir aí, investir mais em mídia, investir mais no seu produto, ou investir mais no seu cliente, melhorando a experiência dele, que você vai conseguir vender mais com ele. E aí você contratar mais pessoas, naturalmente, nessa fase. Mensagem para você é: você tem muito valor para destravar no seu negócio. Tá? Você tem muito valor para destravar no seu negócio, mas eventualmente você está assustado, está com medo, está precisando renovar sua ambição. Então eu espero que esse vídeo te dê um pouco mais de visão de alguém que está fazendo isso. E não estou morrendo, está dando muito certo. Pelo contrário, os vídeos anteriores aqui do canal você pode ver um pouco dos resultados, inclusive no último que eu postei, do que o nosso time de venda está produzindo comercialmente. E com toda a tecnologia vai produzir muito mais, já usa muita tecnologia, por isso que produz o que produz. Se não tivesse a escala, a tecnologia não produziria o que produz. Mas o objetivo é ter o dobro de vendedores até o final do ano, 10 vezes mais nos próximos 5 anos, e que eles tenham uma eficiência 3, 6 vezes melhor do que eles têm hoje com o uso de AI. Então aqui ele não vai contratar mais pessoas por conta da inteligência artificial. Ah, eu vou contratar mais pessoas porque a inteligência artificial, por conta disso, vou ter que aumentar a minha contratação. Na verdade, ele vai contratar mais pessoas porque ele está em fase de escala. Talvez não vá contratar a mesma quantidade de pessoas que precisaria contratar se não tivesse a IA, porque ele ia precisar contratar um monte de SDR, né? Ia precisar contratar, sei lá, muitos gestores de tráfego, né? Enfim, saindo da parte de vendas. Por quê? Para fazer análise de otimização manual, olhar tudo. Ele não vai contratar por conta da IA. Ele vai contratar, mesmo a IA vindo suprir essa parte, ele vai precisar contratar mais pessoas, porque eventualmente ele vai investir mais em mídia, vai investir mais em produto. E aí ele vai ter mais demanda qualificada. Tendo mais demanda qualificada, ele vai contratar para áreas do negócio dele onde que a IA não supre. Ainda mais ele é um negócio B2B. Então, contratar mais vendedor lá no fundo do funil para se relacionar, fechar com o cliente, fazer follow-up e depois investir mais no sucesso do cliente, tá? CRM, de mídia programática, de tudo que a gente tem aí para dar mais eficiência para o trabalho dessas pessoas. Essa é a minha visão e o meu objetivo. Então, não esquece de participar da nossa live para empresários Reunião para Isso aí. Então, resumo aí Em suma, tá? Em suma, só para você entender. Primeiro, com quem que ele está conversando, ficou bem claro com que tipo de empresário que ele está falando, com quem que ele está conversando. Segundo, sim, a inteligência artificial vai suprir algumas funções que não serão necessárias. E aí você vai ter naturalmente mais margem, eu implementando a IA, e você implementando a IA, e com essa margem você pode escolher o que fazer. Você pode escolher diminuir o preço do seu produto. Você pode escolher investir mais em mídia para captar mais clientes. Você pode escolher isso, diminuir o preço do seu produto, mantendo a margem, né? Você pode escolher investir mais no teu negócio, investir mais no teu cliente, né? Mais no seu produto também. Você pode... todos esses investimentos têm um único objetivo final, lucrar mais. Esse investimento tem que retornar, independente de qual momento, em qual setor da sua empresa. E para lucrar mais, é porque você vai estar vendendo mais vezes com o mesmo cliente ou captando, fazendo mais captação de cliente. E naturalmente, se você lucra mais, você consegue ter mais munição para crescer mais. E aí sim você vai contratar mais pessoas, mas não porque a IA chegou e você vai contratar mais pessoas por conta da IA. Justamente porque neste cenário hipotético que eu estou falando, você vai crescer, porque você vai ganhar eficiência, margem, lucro. Lucro é munição. E com teu lucro e com gestão, você vai investir onde vai te fazer sua empresa crescer mais. Beleza? Se você gostou desse tipo de vídeo, cara, comenta aí, deixa sua opinião sobre o vídeo, sua opinião sobre a minha reação, sua opinião sobre a observação do Denner, tá? Se gostou do tipo de vídeo, me mandem vídeos também para eu fazer reação, e certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.